Você certamente já deve ter ouvido falar sobre Felipe Camarão e a narrativa vencedora dos portugueses na famosa Batalha dos Guararapes, entre portugueses e holandeses em Pernambuco, não é mesmo? Mas e sobre Pedro Poti, você já ouviu falar? Poti foi um índio potiguar pertencente à etnia dos Tupi-Guaranis, nascido na Paraíba, que ainda jovem, presenciou a chegada e dominação do seu povo pelos portugueses na Baía da Traição no Brasil colonial. Anos depois, em 1625, uma esquadra holandesa com 34 navios e cerca de 600 soldados desembarcou nesta mesma praia sob o comando do almirante Adam Boulden. Os índios já socializados receberam os holandeses amigavelmente, mas os portugueses, que já residiam no local, fugiram para as matas em direção à sede da capitania. Cientes do ocorrido, as tropas do capitão Francisco Coelho, após sucessivos ataques, conseguiram expulsar os holandeses, mas os potiguares pagaram caro pela hospitalidade e foram mais uma vez massacrados pelos portugueses, não poupando nem mulheres e crianças. Porém, alguns jovens índios, como Pedro Poti, conseguiram escapar embarcando nos navios holandeses e foram para a Holanda. Lá Poti estudou o idioma da terra e foi instruído na doutrina da Igreja Cristã Reformada, ficando na Europa, de 1625 a 1631. Poti voltou ao Brasil falando e escrevendo corretamente o holandês, manteve-se fiel aos seus protetores e, sobretudo, à fé cristã reformada, que havia adotado. Por sua cultura, coragem, fidelidade e prestígio entre os de sua gente, foi designado, pelo Supremo Comando holandês, regente dos índios da Paraíba, enquanto Antônio Paraupaba, outro índio, liderava no Rio Grande do Norte. No decorrer das hostilidades entre Portugal e Holanda, recebeu várias cartas do também índio e primo Felipe Camarão, líder do apoio indígena aos lusitanos, que instigava Poti que traísse os holandeses prometendo recompensas e prestígio. Convicto de defender a melhor opção para sua gente e seu país, respondeu: "Eu me envergonho da nossa família e nação ao me ver sendo induzido por tantas cartas vossas à traição e deslealdade, isto é, a abandonar meus legítimos chefes, dos quais tenho recebido tantos benefícios." Ainda na sequência de sua resposta, Poti afirma: "Sou cristão e melhor do que vós, creio só em Cristo, sem macular a religião com a idolatria, como fazeis com a vossa. Aprendi a religião cristã e a pratico diariamente, e se vós a tivesseis aprendido não serviríeis com os pérfidos e perjuros portugueses, que apesar das promessas do rei e de juramento feito por ele, depois de roubarem os bens dos holandeses, vêm atacar traiçoeiramente a esses e a nós mesmos, mas hão de receber o devido castigo de Deus." O sofrimento e execução de Pedro Poti, o primeiro mártir da fé reformada no Brasil, são registrados por Fernandes de Lima, baseando-se em descrição de Antônio Paraupaba, que após a rendição dos batavos foi com eles para a Holanda, em 1654. Relata o historiador paraibano: "Correram os tempos e em janeiro de 1654 os holandeses foram expulsos do Brasil. Em agosto desse mesmo ano, outro chefe indígena, Antônio Paraupaba, foi para a Holanda. Lá ele escreveu 2 memoriais sobre a situação após a expulsão dos holandeses. Um deles relata o martírio e o heroísmo de seu companheiro Poti, afirmando: Pedro Poti, regedor dos índios da Paraíba, da infeliz nação, tendo caído prisioneiro dos portugueses a 19 de fevereiro de 1649 na segunda Batalha dos Guararapes, foi barbaramente tratado por aqueles algozes, excedendo as crueldades perpetradas para consigo, as mais desumanas que se possa imaginar. Era constantemente açoitado, sofreu todas as espécies de tormentos, foi atirado preso por cadeia de ferros nos pés e nas mãos, a uma escura enxovia, recebendo por alimento unicamente pão e água, e realizando ali mesmo durante 6 longos meses as suas necessidades naturais. Resultou daí, que, decorridos 6 meses, vendo aqueles sanguinários que de um ânimo tão firme nada se podia conseguir por meio de torturas ou promessas de honra, cargo nem fortuna, tiram-no do escuro subterrâneo onde tanto sofrerá, sob o pretexto de mandá-lo à Bahia, mas cujo plano era matá-lo, cruelmente, o que depois concretizaram." Acerca da omissão da maioria dos historiadores sobre a presença marcante de Poti na fase da ocupação holandesa, Fernandes de Lima assinala Pedro Poti, considerado herege, apóstata, sujeito na época às penas da Inquisição por aceitar uma religião repudiada pelos que defendiam a colonização portuguesa, não poderia merecer a devida consideração pelos historiadores de antanho, quase sempre propensos a exaltar o poder triunfante. Outro prestigiado historiador paraibano, Horácio de Almeida, também não evangélico, registra: Pedro Poti, natural da Baía da Traição, esteve na Holanda até 1631, tendo recebido aprimorada educação, tanto no conhecimento da língua, que falava e escrevia corretamente, como no da religião reformada, do qual se tornou fervoroso adepto. Pedro Poti caiu no esquecimento por 2 razões: ter tomado partido contra os vencedores da guerra de ocupação e ter professado uma religião que os portugueses abominavam. Poti foi um proclamador do evangelho no Brasil criança do século XVII. Pioneiro da evangelização no Nordeste, foi um dos primeiros a defender a graça transformadora do Cristo de Nazaré no território nacional. Foi cruelmente assassinado, é verdade, mas o Jesus, ao qual ele servia com tanto entusiasmo e dedicação, asseverou certa vez: "Quem crê em mim ainda que morra, viverá." Do livro Antologia, primeira coletânea de textos seletos, da Academia Evangélica de Letras do Brasil, Rio de Janeiro, ALB, 2012.